Não. Então os adultos têm que dar um bom exemplo e não podem pular. Tá? Tá falta, irmãos. Foi rapidinho, não foi? Tá. Como eu estava dizendo, irmãos, vocês gostaram de ouvir os irmãos cantando? Quem lembrou aí dos tempos antigos aí? Que saudade, né? Mas a caminhada, ela é contínua. Nós vivemos de fé em fé, de coragem em coragem, de certeza em certeza, de desafio em desafio. Se eu fizesse uma pergunta aqui nessa noite, sem, como é que é, pastor, que o senhor fala? Sem estimular, não, o senhor fala? Uma pergunta que não possa estimular a pessoa. Me ajuda, irmãos. Uma pergunta. Influenciar? Hã? Influenciar? Isso. Vou fazer uma pergunta, algumas perguntas sem influenciar, tá? Sem que eu. Como é que é? Não, a palavra não vem. Sem que eu queira, mais ou menos isso mesmo, irmão. Influenciar, você quer dizer, não é isso? Induzir. Eita. Palmas para a irmã ali. Muito obrigado, irmão. Abaixou um pouquinho, não sei se ficou, né? Qual o sentido da vida, irmãos? Quem é um corajoso é corajoso, se você também quiser. Qual o sentido da vida? Quem falou? Quem falou? Vinícius, que falou? Alex. Qual o sentido da vida, Alex? Alguém discorda? Existe um outro sentido da vida, irmãos? O sentido da vida é viver. Viver. E viver de que forma? De viver como? É isso? Aí começa a vir outras coisas, né? Na nossa vida. Alguns vão dizer: chorar, está certo? Sorrir, está certo? Se desesperar, está certo? Tudo isso faz parte da vida. Viver e não ter a vergonha ser feliz. É isso, irmãos. O sentido da vida é não ter vergonha de ser feliz. Porque vai ter algumas vezes que você vai estar com vontade de cantar, de dançar, e você vai se reprimir. Vai deixar de falar, bebe, né? Vai estar lá e vai deixar de ser feliz. Claro, se nós seguirmos ao Senhor, se nós seguirmos uma palavra, dentro disso existe regras, sim ou não? Existe regras. Conheço um amigo que ele não gostava dessa palavra regras. E eu dizia para ele: mas os 10 mandamentos são o quê? São regras para se viver bem diante da sociedade, do reino de Deus, falando para nós do reino de Deus, aquilo que Deus fez como regra, para que a gente vivesse bem, conseguíssemos alcançá-lo, não é isso, irmãos? Sem isso, o povo não conseguia, irmã Ana, se aproximar de Deus, sim ou não, irmãos? Por isso que nós temos a Bíblia como referência, como ajuda. Por isso que nós temos o Espírito, porque senão cada um ia pensar em fazer da sua maneira, do seu modo. Porque nós temos um modo de pensar diferente um do outro, sim ou não, irmãos? Temos sim. E às vezes a EBD aqui, né, fica quente. Mas no final é direcionado para a palavra. Porque a palavra de Deus, ela vai sempre ter a razão. Claro, daquelas coisas que são realmente direcionadas para nós fazermos do Senhor. Porque se nós pegarmos Jacob, né, e dissermos que tudo que está escrito na Bíblia é para nós fazermos, está correto, irmãos? Porque nós vamos ver histórias ali de derrotas, como nós vamos ver histórias, irmã, de vitórias. E nós precisamos tirar tanto da de derrota. Estou de olho no relógio aqui. Está diferente ali. Está errado, né? Caramba. Precisamos tirar esses exemplos
Então, o sentido da vida é viver triste, feliz. Quero fazer uma outra pergunta para os irmãos nessa noite que me fizeram. Aqueles que estiveram na BD hoje, por favor, não vou falar aqui para não expor ninguém, mas não respondam o que vocês ouviram, tá bom? Me fizeram uma pergunta assim: quem matou Jesus? Quem matou Dorothy Wagner? Né? Quem matou Deus? Tudo isso nós sabemos, né? É fácil, né? Mas quem matou Jesus? Realmente é uma pergunta para se pensar. Existe aí um corajoso, uma corajosa, alguém que quer se expor aí? Posso estar errado, mas o povo, todo o povo. Amém. O povo. Mas quem pode nos ajudar? Não é pergunta capciosa, não é pergunta para... Não é que você falou? Para induzir, não. Ao erro ou ao acerto. É para que a gente possa avançar, entender, concordar ou não, e a palavra dar o veredito aí. Amém? A irmã disse que foi o povo. Quem matou Jesus? Fala, irmã Rosa. Eu sei que você quer falar. Fala, irmã Rosa. Alguém me ensinou? Próprio Deus. Segura aí. Próprio Deus. Tá, próprio Deus. O povo. Mais alguém? Quem matou Jesus? Mais alguém? Raíssa não, tá? Raíssa não. Vamos, irmãos. Vamos participar. Não pode. Quem matou Jesus? Ele se matou? Não, mas quem matou? A pergunta é quem matou? Ele morreu. Ele morreu, né? Ressuscitou, amém. Mas quem matou? Soldado ali, soprado de Deus, soprado na irmã disse o povo. Eu acredito assim, que não seja uma fase específica, mas um conjunto de tudo. Um conjunto de tudo. Mas vamos dar o veredito final. O veredito final. Quem matou? Quem matou? Fala. Você. Pode falar. Ele morreu pelos nossos pecados, acho que quem matou foi Todos nós, o povo. Fala, Alex, foi Deus aí? Foi Deus. Foi Deus, mais um que foi Deus. Quem concorda que foi o povo e foi o pecado? Levanta sua mão assim para mim. Só que estava de manhã, não dá para entrar nessa. Vocês não. Vocês estão fora. Quem matou Jesus, mamãe? Oi? Foi a pele não, hein? Intoxicado. Irmãos, não quero induzi-los, tá? Mas vamos começar a imaginar algumas coisas que a palavra nos diz. Quem está no controle da vida e da morte? Deus. Então quem matou Jesus? Deus. Deus matou Jesus. Não, matou uma palavra feia. Deus matou. Fez o quê? Fez um plano perfeito. Que deu o seu filho primogênito para que toda vez que ele crê e morrer. Por isso Deus matou. Douglas, aí é com o pastor grosseiro, entra o pastor grosseiro, entra, matou. Irmão, o pastor não está errado, matou. Porque estava sobre ele todo o pecado. E a ira de Deus se voltou sobre o filho, irmãos. E foi necessário. Então ele matou Jesus. Por isso que nós precisamos, irmãos, como diz Romanos 12, a nossa mente precisa ser transformada. É isso? Pela renovação do conhecimento, da palavra, para que a gente possa entender e experimentar as coisas boas, descobrir as coisas que o Senhor tem, não escondidas, irmãos, mas separadas para todos aqueles que nele buscar, para que aqueles que bater, é isso? Pedir, batei, e a porta vos abrirá. Por isso que nós precisamos entender. A irmã Denise não está errada, porque humanamente, se nós pegássemos um conjunto, né, de coisas, nós falaríamos, foi Pilatos, né, foi os sacerdotes, não é isso? Foi o povo que disse, crucifica, né? Seria muito fácil. Mas, irmãos, nós vemos pessoas, irmãos, que às vezes passam em torno de vários tiros, ou passam realmente em doenças terríveis, e nós
Infelizmente nós oramos, mas nós sabemos que humanamente nós não falamos. Não tem jeito. E aí a pessoa não morre. Tem jeito. Porque não chegou a sua hora. Não chegou o seu momento. Mas aquele, como a Raíssa disse, era o plano de Deus e tinha chegado aquele momento. Eu fico imaginando, irmãos, quando nós começamos a ler a palavra, ou quando nós assistimos um filme, olha, até passando ali, legal. Nós assistimos um filme, né? E nós choramos, realmente, nós ficamos com o nosso coração, né? Ali apertado, que nós vemos aquela crueldade, aquelas coisas terríveis ali que vão acontecendo. E realmente é algo sobrenatural, irmãos, que aconteceu naquele lugar. Porque ele poderia ter morrido bem antes, humanamente, sim ou não? Com aquelas ações, aquelas chibatadas, e sei lá, que andou tantos quilômetros aí. A irmã que fez teologia agora, né? Andou bastante, né? Até chegar em Gólgota. É Gólgota o nome lá? Até chegar naquele lugar lá, né? E poderia ter morrido no meio do caminho. Mas não era naquele momento. O momento era a cruz. O momento era aquele. E realmente chegou o momento que todo pecado do mundo estava sobre a vida dele. E veio, irmãos, a ira que era para vir sobre nós. Veio sobre o Filho. Por isso que nós sabemos, mas eu quero lembrar os irmãos, por isso que ele diz, por que me desamparaste? Porque me deixaste só. Porque naquele momento ali, irmãos, não tinha mais pacto com o pecado. Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor em Provérbios. Os irmãos vão ficar um pouco sem entender, porque algumas coisas que nós já dissemos nessa noite, no presente momento, possa até parecer que não faz sentido, irmãos. Mas o Senhor, o Espírito Santo é aquele que nos ajuda. Amém, irmãos? Abra a sua Bíblia em Provérbios 21. Nós vamos meditar nessa noite. Já louvamos ao Senhor. E vamos continuar pedindo para que o Senhor Ele nos ajude nessa noite. Porque algumas vezes, pastor, nós falamos assim: chegou o momento mais importante do culto. Quem já ouviu essa palavra aí? Chegou o momento mais importante do culto, né? Que é a palavra de Deus. E aí nós falamos toda a reverência, toda, né? Chegou o momento. Eu quero fazer os irmãos refletirem, não concordarem comigo, mas refletirem, né? Que a palavra de Deus, ela é poderosa, né, irmãos? Mas ela é direcionada para quem? Para nós. Para mim e para você. E o louvor, quando nós entoamos, ele é direcionado para quem, irmãos? Para Deus. Não quero dizer que um seja mais importante que o outro, irmãos. Não é isso que eu quero dizer, tá, pastor? Não é isso, não. Mas eu quero que a gente pare e pense que a palavra é para nos libertar, é para nos transformar, é para nos justificar, nos educar, nos exortar. E o louvor, irmãos, é para glorificar a Deus. Então nós precisamos entender algumas coisas. E em Provérbios 21 diz assim. Todos acharam? Deve estar ali já, né? O que segue a justiça e a bondade achará o que, irmãos? O que segue a justiça e a bondade achará o que? Fala mais alto, irmão. Achará o que? A vida. A justiça e a honra. Ok? O que segue a justiça e a bondade achará vida, justiça e honra. Está escrito, como diz as leis, e diz a palavra de Deus. Porque ela é poderosa, ela é viva e ela é eficaz.
E nós procuramos viver na justiça. Sim ou não? Precisamos ser homens e mulheres justos. Precisamos ser homens e mulheres honrosos. Precisamos ser homens e mulheres, igreja, que anda na verdade. Precisamos entender essas coisas e colocar em prática. Primeiramente na nossa vida, na nossa mente, na nossa casa, no nosso casamento, irmão, no nosso trabalho. Precisamos ser pessoas, homens e mulheres de Deus, honrosos. Não podemos, irmãos, envergonhar o nome de Deus. Não podemos envergonhar o nome do Senhor Jesus. Não se concorda? Não podemos. E o que mais, infelizmente, nós temos vendo ou ouvindo são essas coisas. Sim ou não? Estamos vendo essas coisas acontecerem. Quando eu digo no nosso meio, eu não estou dizendo aqui, irmãos. Estou dizendo no nosso meio, no nosso ambiente, no nosso estado, no nosso bairro. Sim ou não? E isso tem acontecido. Nós precisamos estar atentos. E hoje é um dia propício para nós falarmos sobre justiça. Porque a justiça de Deus foi feita. Sim ou não? Era necessário que alguém pagasse pelo erro. E Deus, na sua infinita misericórdia, como diz João 3,16. Eu sei que os irmãos sabem. João 3,16 diz o quê? Não pereça, mas tenha. Mas era necessário que a justiça de Deus acontecesse. Por isso que eu falei que a gente não entenderia, mas agora estou puxando para a ceia, porque hoje nós faremos memória. Nós lembraremos do corpo e do sangue através do suco de uva e do pão, que tem para nós um significado muito valioso, irmãos. Quando nós falamos, e o pastor Gilson já disse isso aqui uma vez, quando nós falamos, Robson, somente do suco, e do pão, sem o significado, sem o sentido, ele só é alimento, irmãos. Mas com significado e com sentido, sim, ele é alimento para a nossa alma, irmãos. Porque nós vamos relembrar da justiça de Deus. E Deus é justo. E Deus é bom. E Deus é misericordioso. Por isso que Provérbios 21, ele vem dizendo: o que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Mas o que segue? Nós somos os que seguimos, irmãos, a justiça, a bondade e a honra. Diga, irmão, amém. Diga amém. Porque vocês são, nós somos, irmãos. Nós não estamos aqui reunidos nesse templo como meros espectadores, não, irmãos. Nós estamos aqui nessa noite reunidos, mais um domingo, irmão Mônica, porque nós queremos aprender mais. Porque nós queremos mais de Deus. Porque nós sabemos que aonde há comunhão, o Senhor ordena a bênção. Porque nós sabemos que no meio do louvor nós podemos ser curados, o nosso familiar pode ser transformado, liberto. Através da palavra nós somos impactados. É por isso que nós estamos reunidos aqui. Existe santo nessa noite aqui? Claro que existe, irmão Mônica. Somos santos, irmãos. Somos santos. Não porque, pelo que nós fizemos, ou não porque nós queremos. Não é por isso. Mas pela palavra de Deus. Pelo sangue que foi derramado naquela cruz, irmã Elise. Eu sou santo, você é santo, irmã. Não fica com vergonha não, irmão. Diz, eu sou santo. Eu sou santo. Diga, irmãos. Não tenha vergonha não. Nós somos santos sim, irmãos. Sabe, vou te provar que você é santo, irmão. Vou te provar que é santo. Vou tirar o microfone aqui. Fica tranquilo, pastor. Eu e
muita tensão daqui nessa noite? Amém. Amém, irmão. Eu e você somos santos. Não porque nós fizemos isso, ou nós queremos isso, não é isso. Como herança daquilo que nós faremos menção nessa noite, do corpo e do sangue, irmãos. Fomos comprados, irmãos. E eu não posso de maneira nenhuma fazer como alguém algum tempo atrás, alguns anos atrás, pastor, que largou a sua primogenitura, não é isso? Deixou de mão e deixou de receber as bênçãos que vinham da primogenitura, do seu pai. Nós não podemos largar isso de mão. Então, quando alguém diz, eu sou santo, sim, sou santo, pela palavra de Deus. Sou santo, porque Jesus me justifica. Sou santo, porque Ele morreu naquela cruz e ressuscitou. Por isso que eu sou santo. Não sou santo porque faço parte da Igreja Missionária Batista. Não sou santo, porque trouxe um quilo nessa noite. Graças a Deus pelos irmãos que trouxeram o quilo, tá, irmãos? Não estou. Mas é isso, entendeu, irmão mãe? Entendeu, irmão mãe? Você é santo. Quando você está vendendo sua pele lá, você é santo, irmão. Você é santo. Não podemos negacionar isso, irmão. Vocês estão entendendo? Amém. Não podemos. Nós não lutamos contra o pecado, irmão. Nós não lutamos contra a nossa natureza. Isso é uma característica de quem é santo. De quem quer se tornar santo. E quem se aproxima do Senhor se torna santo, irmão. Porque começa a entender qual é a vontade dele. Começa a entender que precisamos mais dele. Começa a entender que sem ele nada podemos fazer. Começamos a olhar para nós e vemos que nós não merecemos nada. Mas ele pagou um alto preço. Começamos a ver os milagres do Senhor até em pequenas coisas, irmãos. De repente, não estou vendo o David aqui, eu acho que está ali dentro, né? Mas quando eu olho para o Israel, eu começo às vezes a ficar emocionado, porque eu vejo, irmãos, o milagre de Deus na vida dessa criança. Eu vi, irmãos, com os meus olhos, como ele ficou. Irmã Mônica sabe, com os olhos dela, como Natan ficou. Pastor Gilson sabe de que maneira ele ficou, lá no Rocha Faria. A irmã Suleide sabe como ela ficou. Quando ninguém estava lá, ninguém da família dela estava lá, mas o Senhor estava com ela. O Senhor estava. Todos nós, irmãos, temos uma história. Todos nós temos uma experiência. Não podemos negligenciar isso, irmãos. Precisamos ser santos, sim. Precisamos, Tiago, ser honrosos, Tiago. Precisamos ser justos, aonde nós estivermos. Porque Deus vai estar conosco. O Espírito de Deus vai estar conosco. E ao nosso derredor vai estar sempre aquele que quer nos destruir, irmãos. Que quer nos aniquilar. Por isso que nós cantamos aqui. O Senhor me fez lembrar, me deu essa oportunidade, né? Não foi nada combinado, o pastor nos convidou a estarmos sendo canal, né, irmãos? Canal do Senhor nessa noite. E foi propício, irmãos. Onde está aquele povo barulhento, irmãos? Onde está? Se nós perguntássemos, onde está aquele povo realmente que quer fazer a justiça de Deus? Que anda na verdade, irmão. Que fala a verdade. Porque se eu falo mentira, a Bíblia diz que quem fala mentira é filho do Silvio Santos? Do diabo. Obrigado, tá? Filho do diabo. E não tem como eu ser mentiroso e dizer que eu sou honroso. Não tem como eu ser mentiroso e dizer que eu ando na justiça, irmãos. Por isso que nós precisamos despertar a nossa mente, irmãos, para as coisas que são realmente do reino. Nós falamos aqui em Romanos 12, a nossa mente precisa ser o quê? Renovada. Porque se ela
agradável, vontade de Deus, irmãos. Que é ver o ser humano feliz. Imagine, Aurélio, Deus quer ver, Aurélio, você sempre prostrado e glória. Não, Ele quer ver você feliz no seu trabalho, no seu casamento, na sua vida profissional, em todas as áreas da sua vida. É esse o objetivo de Deus. Eu não vejo, pastor Gilson, um outro objetivo de fazer o ser humano feliz. Feliz. E nós, irmã Denise, né? Um pouquinho aí, eu tenho essa cara de bonzinho aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Mas eu sou cascudinho, irmãos. Sou cascudinho. 3.9. Comecei a caminhar nessa igreja com 12 anos de idade. Já vi muita coisa. Já fiz muita coisa. Já vacilei muito. Mas entendi em um momento que eu não podia mais vacilar. Que eu precisava ser justo. Que eu precisava ser honroso. Porque as minhas ações teriam um preço. E eu teria que pagar o preço da recompensa que eu escolhi. Precisamos ser homens e mulheres justos. Robson, na sua liderança você precisa ser justo. Você precisa ser honroso. A verdade tem que estar nos seus lábios. Em tudo quanto nós fizermos, irmãos, precisamos entender que Deus está conosco, amém? Amém? E por esse motivo, irmãos, precisamos colocar a sua palavra, Jacó, em prática nas nossas vidas. Como a Raíssa uma vez disse, que ouviu alguém nas redes sociais, né, dizendo, e a Juliette vai gostar disso, né? Eu perdoo não porque eu quero perdoar assim facilmente, mas porque eu sou inteligente, porque a palavra me diz que eu preciso perdoar. Vocês estão entendendo, irmãos? Não é uma barganha com Deus, não é isso. Mas aqueles que não obedecem não vão colher as bênçãos, irmãos. Vocês estão entendendo? Entendeu, Vinícius? Aquele que não obedece não vai colher, irmãos. É isso. Aí não adianta eu, Douglas, fazer pirraça. Não vai adiantar. É a mesma coisa. Nós falávamos pela manhã sobre Davi, não foi isso, irmãos? Os irmãos que estavam aqui, né? A justiça veio sobre ele e não tinha o que ele fazer. Ele foi lá, se vestiu de pano de saco, se humilhou, fez um pedido a Deus e foi atendido? Não. E ainda mais o que aconteceu, as consequências do erro que ele cometeu, ele teve que colher. Ele teve que colher. E eu não sei dizer, pastor Jesus, cronologicamente, se realmente isso se refletiu na vida de Salomão, mas a espada que foi dita pelo profeta a mando de Deus, ela não se apartou da família de Davi. Ela não se apartou. E irmã Denise, nós vemos um homem como Salomão, que uma riqueza nunca foi vista até hoje, não é isso? E uma sabedoria nunca foi vista até hoje. Leia lá o final da vida de Salomão. Leia. Por isso precisamos estar atentos. Vamos lembrar hoje do sangue. Vamos lembrar hoje do corpo. Me perdoe, irmãos, tá? Me perdoe. Mas nós precisamos refletir. Não somente, irmãos, no dia de ceia. Precisamos refletir todos os dias. A ceia do Senhor precisa ser todos os dias. Estou falando para mim mesmo, irmãos. Porque muitas das vezes me pego pensando, muitas vezes me pego falando,
ou até fazendo. E eu peço, tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Eu não posso e eu não quero fazer isso. Ou pensar dessa maneira, ou estar dessa maneira.